Boa noite. Estou aqui com o roteiro do meu quarto vídeo do canal do YouTube. Meu canal se chama Acelera Status Quo. Se alguém quiser se inscrever lá, será importante. Eu tenho que ter 50 inscrições para poder ter mais espaço de produção. Mas vamos lá. Hoje o assunto é a quarta dimensão e a evolução da Terra. A quarta dimensão, para quem não sabe, é o tempo. Ou seja, nós temos comprimento, largura, altura e o tempo. Temos esse espaço que estamos dentro e o tempo que segue. Mas a pergunta é: qual a razão para estudarmos o tempo se tratamos dos sistemas democráticos da Terra e coisas assim? Bem, vocês lembram que no vídeo passado eu disse que estamos dentro de um ser imenso e que estamos na velocidade desse ser e não na velocidade, provavelmente na velocidade desse ser. E não na velocidade da Terra nós estamos, mas eu estou falando de futuro. Então, como esse ser tem uma velocidade maior, é maior do que a luz, imensamente maior do que a luz, então existe todo o futuro, certo? Nós estamos aqui, já estamos em todo o futuro, em outras vidas, porque esse ser sendo imenso, a velocidade dele é tão grande que ele mal respira, né? Eu falei isso, e esse sistema solar apareceu e desapareceu num respiro dele, possivelmente. Não tenho ideia de tempo com relação a isso. Mas ao falar que o futuro já existe, é uma realidade. O futuro já existe. Eu vou citar alguns exemplos práticos de utilização da quarta dimensão para a orientação de habitantes da Terra. Eu estudei bastante a Bíblia, fiz seminário de teologia, então tenho algum conhecimento sobre este livro. No Velho Testamento encontramos alguns livros que foram escritos por profetas. Isaías é um livro que fala claramente da quarta dimensão. O profeta Isaías, ele avisa ao povo que os assírios e caldeus invadiriam Jerusalém, o país deles, e levaria eles cativos para a terra desses invasores. E Isaías escreve em seu livro, e mais tarde outros profetas contam existe a predição de que eles voltariam para Jerusalém, para a Judéia, né? E para Israel e Judá. Bem, vamos falar da terra dos judeus, para ficar mais genérico. O Isaías, ele coloca que o povo estava em muitos pecados, eram muito pecadores, prostituíam, roubavam, faziam todo tipo de coisa. E os profetas, em geral, eles apontam os erros, principalmente dos sacerdotes. Foi o que Jesus fez e acabou se dando mal. Então, Isaías avisa para eles fazerem um concerto. Eles até fazem um concerto. Os judeus tinham essa sinceridade de fazer concertos, mas o concerto durava muito pouco tempo. Como nós, se nós falarmos, olha, corrêssemos a terra e avisássemos para parar os crimes, porque a terra seria destruída, hoje em dia ninguém iria ligar para isto.
Alguns entrariam em oração, buscariam, e realmente isso tem a ver com o vídeo de hoje. Bem, os judeus foram levados pelos assírios e caldeus e depois voltaram, como eu disse. Mas existe um outro exemplo, que são as cartas de Enoque. Eu gosto de citar essas, porque Enoque, o Enoque, ele é um judeu que escreveu próximo aí ao período interbíblico, que são 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo. O Enoque, ele, bem, assim como Isaías, Enoque também podia ver, só que ele fala do passado. Então, provavelmente, eu não estou conjecturando somente, eu estou falando algo que para ele obter as informações, escrever o livro, porque Enos, que é Enoque, ele provavelmente, eles não tinham escrito ainda. E então, se tinham, esse livro não resistiria ao dilúvio, né? Porque, a não ser que fosse pedra e coisa assim. Bem, então, ele entra em contato com o passado, ele tinha experiência de transitar pelo tempo, indo ao passado, indo ao futuro, assim como Isaías viu o futuro, ele também viu, e ele entrou em contato com Enoque, e Enoque foi mostrando a ele o que aconteceu, e existem coisas que aqueles gigantes que falam na Bíblia, que fizeram, os filhos de Deus fizeram sexo com as filhas dos homens, isso já havia passado centenas de milhares de anos, quando acontece deles fazerem sexo com as mulheres da terra. Eles estavam aí há muito tempo. Existem outras narrativas dos hindus que falam a respeito desses povos que estiveram lá também, e ajudaram eles a evoluir, por exemplo, fazer agricultura, fazer tijolos, construir casas, fazer roupas, fazer instrumentos de metal, panelas de barro, tudo de barro, né? Colheres. Então, os Vedas têm umas descrições mais próximas do que a Bíblia, é muito sucinta, ela praticamente fecha, engessa para não aparecer. Quem seriam esses filhos de Deus que fizeram sexo com a filha dos homens? E aí geraram gigantes, é porque eles eram gigantes. E possivelmente o tamanho, talvez, dos filhos dos habitantes da Terra tenha diminuído, porque, bem, eu não vou ficar aqui trazendo mais informações, porque a minha ideia não é essa. Bem, então o Enoque conta que ele foi numa nave, andou bastante nas naves, porque ele era ligado, provavelmente ele já era um chefe, né? Um líder, um governante. Então ele vai ao sistema solar, ele viu como se fossem pedras, né? Redondas, e essas coloridas, lindas no céu, ele não entendeu muito bem aquilo, mas ele viu e narra. E ele narra muitas coisas interessantes. E ele fala também que com falta de alimentos que houve, vegetais na terra, os gigantes começaram a comer os animais. E eles foram muito, possivelmente, um ano de terror, né? Porque eles estavam acostumados a
viver com os animais em harmonia, não existia, os animais não comiam uns aos outros. E não é só a Bíblia que relata esse tipo de coisa. Então, o Enoque coloca essa narrativa. Por que o Enoque colocou isso? O Enoque, ele tentou trazer mais informações ao povo judeu sobre o passado, que havia se perdido dos gigantes, desses híbridos entre seres da Terra e com os seres das estrelas. Essas pessoas, o planeta Níbiru, um dia deles corresponde a 3.600 anos nossos. Então, segundo informações. Então, esse período, as pessoas iam morrendo e eles continuavam jovens e iam passando gerações e gerações e, poxa, eles viajavam em naves, né? Então eles eram considerados deuses, filhos de Deus, que estava trazendo informações, mas era um Deus meio rude, bastante, que escravizou eles e eles tinham que tirar minérios de minas e possivelmente abusaram muito deles. Isso não está descrito. Então, isso aí era para desmistificar o passado, né, da Terra, e este judeu, ele fez isso, escreveu as cartas, e essas cartas não entraram no cânon, que é a coleção de livros do Velho Testamento. Bem, então, mas a quarta dimensão, ela já existe, visível. E aí você pela terceira dimensão, olhando as estrelas por telescópio, você vê estrelas que já desapareceram, estão num passado distantíssimo de bilhões de anos. Então, isso está lá. E esse aí é um dado a mais. O passado está lá. Então, existe o passado muito distante, de bilhões talvez uma dezena, 13 bilhões de anos, muito mais, né? Muito mais. E passados mais próximos. Então, isso aí é um referencial importante para pesquisadores que conhecem a quarta dimensão. Bem, então a quarta dimensão é importante nesse aspecto, para nortear a civilização em direções que tragam resultados favoráveis para os habitantes da Terra. Nos dias atuais, o futuro existente nos séculos 22 e 23 e até 24 até 24 ainda poderá estar afetado se houver um terrível problema climático, mas poderá ser somente o ano 2100, né? 2100, que seria do século 22, de 2100 até 2200, porque um século num problema climático grave é muito pouco para recuperação. E pode chegar a 2023 e 2024 a civilização já está andando, mas de forma fraca, tênue. Mas não só, eu quero dizer que uma coisa que a Bíblia fala do Gênesis, de que por causa da violência a terra foi destruída. Bem, é possível até juntar isto e colocar dessa maneira mesmo. Porque a terra aqui, se existe guerra, as águas sobem e o mar fica batendo, entrando pelas cidades com guerras.
Se houver muita destruição, o mar sobe imensamente. Isso é um mistério, mas existe um controle que colocaram na Terra, porque existem outras civilizações, e a Terra, a tradição da Terra é de guerras, é de absurdos, de colonizar, invadir terras, tomar as pessoas, escravizar, colocar elas sob domínio, tomar as coisas das pessoas. Nós sabemos disso pela experiência do passado todo, e sempre foram assim. Os povos eram ladrões, só que invadiam, tomavam, escravizavam. Foi o caso dos judeus que eu citei há pouco. E é claro que isso é roubo, isso é assassinato, isso é crime. Terrível, né? Mas eles faziam, sempre fizeram, nós continuamos ainda com essas coisas até o século XXI. Ainda temos guerra. Bem, possivelmente por causa da guerra da Ucrânia, o nível das águas subiu, fica tudo tumultuado, o oceano. No futuro, ele fica por causa da vibração das energias e de um controle que existe para impedir que a Terra suba ao espaço com naves para invadir planetas, para levar bombas, para destruir asteroides, para destruir, aonde for levar destruição. Bem, é uma prevenção de algo que foi colocado. Isso é seríssimo. Então, eu coloco isso não como religião, de forma nenhuma. Isso é problema técnico, científico, de controles. Um controle horrível. Mas eles estão prevenindo, por exemplo, pode ser disputa, com outros povos. Bem, agora, eu coloquei esse problema aí, dos 2100 em diante, mas se não houver guerras, então o problema climático será bastante atenuado. Se acabar os crimes e não houver guerra, reduzir bastante o crime, porque com crime também vai haver, os mares não vão ficar navegáveis e coisas assim, se houver crime o tempo inteiro, Mas as guerras é pior. A vibração das energias faz as águas tremerem lá na frente. Bem, com relação a Marte, eu tenho tido informações desde 2018 a respeito desse problema com a Terra. Mas eu, nos últimos anos, recebi informações de que o programa espacial, eu não estou dizendo que isso não irá mais acontecer. Aconteceu porque as pessoas do futuro abandonaram assim, um pouco essa questão de cuidar da Terra, porque nós temos que plantar muitas árvores, muitas, acabar com os desertos, tudo isso. Isso é sério e seríssimo, Todos sabem, as pessoas têm consciência, quem não tem não está nem aí. Então, porque as pessoas querem viver, não querem se importar. As pessoas não têm uma ideia de terra como lar das pessoas, como lugar sagrado das vidas que nascem aqui, que precisa ser cuidada. Todos os rios têm que ser limpos. Os lugares que estão sem árvores, no Brasil mesmo, têm que ser reflorestados. E da América do Norte tem que ser reflorestado. Olha, só para vocês terem uma ideia, o Oriente Médio só tem deserto, Aquele Kuwait, Irã, Iraque, a própria Palestina, a terra dos judeus, tudo deserto. Aí você vai a Afeganistão, Paquistão, é terrível a topografia, e você vai no Egito, deserto. Entra pela norte da África, deserto por todos os lados. Mas
há alguns milhões de anos, existiam florestas imensas, era tudo floresta, tipo a da Amazônia. Era assim. Estou falando da quarta dimensão. Estou falando de experiência visual. Bem, então vou até dizer mais para balançar mais vocês. Há 300 milhões de anos, mais de 300 milhões de anos, existiu uma outra civilização que foi muito mais elevada aqui na Terra do que a nossa. E eles tinham naves e foram para o espaço. Provavelmente eles ocuparam planetas, isso perdeu na história, porque esses planetas, eles proíbem a história, proíbem jornalismo, proíbem música, proíbem todo tipo de arte, filosofia, obviamente. Eles separam tudo porque as pessoas não têm noção, porque as pessoas vão estar vivendo sistemas tecnológicos terríveis, alguns deles, grande parte até, com híbridos de máquinas. A experiência de você verificar as civilizações é importante para nortear a Terra, nortear os governantes, para manter o sistema de leis. Nós precisamos de um sistema de leis para a ocupação do espaço que seja em acordo entre todos os países. E isso só a França tem um sistema de ocupação, de leis referente à ocupação. Bem, com relação a Marte, eu vi várias vezes, me mostraram algumas vezes, que a Baía de Guanabara não tinha mais água e o litoral brasileiro ficou avançado, mar adentro, com areia, né, só. Então, retirava-se muita água para levar para Marte. Mas eu quero dizer a todos que isso já está solucionado bastante. Não sei como, mas não tenham medo, porque nós vamos evoluir, nós vamos ter informações daquilo que devemos fazer para não ter que levar água da terra, e podemos usar das calotas, podemos plantar muitas árvores, que provavelmente as nascentes vão voltar a brotar, e as águas carregam atmosferas de líquido, e aí chove mais e vai ter mais líquido. Creio eu, né? Não sou cientista da área, mas acredito que quanto mais árvore você tem, mais água. É uma das possibilidades. Você planta um trilhão de árvores, por exemplo, isso vai causar uma diferença grande. E alguns trilhões. Então, e se aumentar o nível, eu não vou nem falar muito, porque eu não sou cientista, não tenho ideia, não estudei nada sobre isso, mas existe uma lua de Júpiter chamada Europa, que tem uma reserva de água muito grande lá. Não vou explicar nada sobre essa reserva. Bem, então, o futuro não está adequado, totalmente adequado, porque nós temos que evoluir as democracias, acabar com a pobreza e a miséria e trazer segurança às pessoas que moram aqui, acabar o crime, acabar as guerras e sermos um planeta pacífico em relação aos povos, aos países, e ocuparmos os planetas todos com democracias, com emprego para todos desde o início. Isso é simples. Existem planetas que as pessoas são feitas em laboratório. Então, elas são criadas de acordo com a necessidade da mão de obra a mais. Entendeu? A previsão de que vai precisar de mão de obra a mais por alguns fatores, e eles vão criando mais seres em laboratório. E as pessoas vão nascendo nesses seres.
entra a alma e o espírito das pessoas que morreram e entra nesses seres feitos em laboratório. A questão é que a questão ética da utilização adequada da ciência com relação a híbridos de robô, pessoas feitas em laboratório, cérebro humano menor em uns do que em outros, é que se fazem coisas terríveis. Assim, coisas de Drácula, de seres maquiavélicos totalmente, que não têm, acham que não são maquiavélicos, mas eles fazem coisas terríveis. Eles fazem, por exemplo, um ser sem as pernas, sem tiro, né? Então, esses seres ficam numa plataforma, numa nave, cheio de cabos e coisas que vão alimentando eles, porque em alguns planetas as pessoas não comem mais carne nem vegetais, eles sintetizam os alimentos já com tecnologia dos átomos e formam os alimentos. Então, o órgão reprodutor perde a função, vai perdendo. Você vai perdendo, vai fechando o ânus, por exemplo, e vai acabando, até que acaba e vai ficar ali, e por dentro o metabolismo vai mudando. Não sei como eles agem com relação a isso, mas eles entram num aparelho para fazer algo parecido com a hemodiálise, relativo à energia. Sofrem pra caramba em algum planeta aí que eu entrei em contato, vamos dizer, o contato místico, para deixar mais segurança as pessoas não reclamarem tanto comigo. Bem, então, eu falei a respeito das pessoas morrerem para outros planetas. Minha prima morreu e nasceu em laboratório, morreu uma recente que ela ficou esperando para que uma mulher de um outro planeta tivesse filho, para onde ela foi levada, ou ainda não foi, não verifiquei mais. E minha ex-mulher, que morreu e foi para um planeta não muito elevado tecnologicamente, mas eu tenho algumas experiências de vida pós-morte e posso dizer que me foi informado que a maioria das pessoas da Terra passarão ainda de 1 a 3 vidas em planetas superiores à da Terra. Então a maioria do povo tem essa garantia, porque a maioria não mata, não rouba, e é uma minoria que causa o caos na Terra, sempre foi. Mas essas pessoas precisam saber e ser orientadas em relação ao futuro da Terra, para recuperar a Terra, e não usar a Terra para fazer naves, tirar montanhas inteiras para construir naves e coisas dessa magnitude. E a orientação é de ir fazendo em outros planetas. A orientação da Terra é evoluir, 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 e durante os milênios o relógio biológico das pessoas vai ser restaurado. Ou seja, as pessoas não farão mais sexo como prazer, eles farão o sexo para gerar filhos, e aí o relógio já vai ser de acordo com o relógio, as pessoas vão saber que tem que fazer, fazem, e depois passou o período à frente, eles não sentem nada uns pelos outros em relação a sexo. Então, isso deve ter ocorrido em função dos seres que estiveram na Terra, que nos desvirtuaram em relação a esse relógio biológico. Bem, porque funciona assim: seres de outros planetas vão para planetas que estão primitivos, explorar minérios e coisas assim, coisas que nós vamos fazer, né? Só que nós temos orientação e querem que nós estejamos seguindo essa orientação para ocuparmos planetas, conservando os animais, os rios e tudo que existir no planeta, usar tudo e
perguntar o que devemos fazer o tempo inteiro. O que devemos fazer com relação à reencarnação, de irmos para outras vidas, como você deve agir. Você vai deixar rolar? Você vai ficar alheio? Não. Fala, olha, eu estou vivendo, não consigo viver legal, precisava ser melhor. Todo mundo vai dizer que precisava ser melhor, porque ninguém vive totalmente feliz. Então, aí você vai morrer, vai para outros planetas, cometeu algumas coisinhas erradas, aí fala, explica, olha, eu, em dado momento, isso, aquilo, mas escondidinho lá, né, no silêncio, talvez no meio da noite, explica, porque existe um mecanismo que regula as coisas para que a vida, essa nova vida seja melhor. Então eu estou orientando vocês porque nós estamos na velocidade desse ser. Então nós podemos ser distribuídos não só para esse universo, mas para uma quantidade enorme de universos. As pessoas podem ser elevadas. Eu ainda estou no princípio de pesquisas, de entendimento. Só que as pessoas são muito más aqui na Terra. Então, elas fazem mal. Você vai lá, abre um espaço de um planeta que alguém foi, aí outros vão lá, porque tem birra com a pessoa e faz uma maldade, mata os pais, faz coisas erradas. Não vou explicar das coisas erradas, porque eu, quando comecei a tentar entender a vida da Terra, eu tive problemas e eu teria 2 vidas. Eu acredito que vou ter que passar por mais vidas antes de chegar a ser eterno e não morrer mais. Ser eterno, não morrer mais, não significa que você ainda não vai morrer num acidente. Nos primeiros planetas que você estiver para a vida eterna, e você vai para outros planetas, as pessoas vão estar em outro esquema. É a dimensão material ainda, né? Mas a dimensão de você andar espírito não é isso. Novo céu e nova terra é uma terra material e o céu material. Mas eu não estou colocando a Bíblia como exemplo, porque a Bíblia é muito sucinta. E eu estou falando de reencarnação. Só o apóstolo Paulo trata do assunto e de modo tão engessado que ele fala assim: aqueles que fizeram coisas erradas vão ser tratados no fogo, pelo fogo. Pelo fogo não é você virar churrasquinho e aí ter uns demônios espetando com tridente, cachorro, coisas assim. Você veio, agora vai penar. Não é bem isso. Você vai para outros planetas caídos, em passados, né? Dependendo. Mas se as pessoas estiverem buscando a Deus e deixando nas mãos de Deus, existe um sistema que é controlado e ele é um sistema condescendente. Ele não é, por exemplo, de destruir as pessoas em passados longínquos, embora alguns estejam indo para planetas horríveis. E aí as pessoas passam, por exemplo, eu tenho experiência mística, vamos dizer assim, de um homem da Bahia que deu um testemunho pelo YouTube. Um vídeo que eu vi pela televisão. O documentário, ele contando que uma mulher vinha de um outro mundo e falava com ele, vinha espírito, né? Então a experiência para ele é que ela era quase como uma deusa para ele. Na verdade, eu entrei em contato com essa mulher e ela me falou na época, não sei se era irmão dela ou filho, e ela era a família dona de terras imensas que alimentavam várias cidades ao redor, né, com as produções, e tinham negros. E essa pessoa maltratava os negros, veio a morrer,
nasceu negra na Bahia, não tão negra, né? Mas nasceu escura, bem escura, mais do que mulata. E pobre, paupérrima, era rica. Então funciona mais ou menos assim, mas essa pessoa não cometeu crimes, entendeu? Pelo menos aparentemente, conseguiu fazer uma casa e ter uma vida simples e foi feliz. Então, infelizmente, o sistema prisional que nós temos na Terra não é o adequado. Se nós começarmos a fazer algo digno, fábricas, trabalho, aplicar psicologia, ética, filosofia ética de comportamento, ensinar, mostrar claramente, as pessoas têm mais facilidade em mudar. E é preciso isso. Nós não somos tão irracionais, mas praticamos verdades absolutas de total irracionalidade em relação a sistemas prisionais pelo mundo. Não podemos nos considerar sãos. Existe uma programação, existia, que foi rompida. São está lá no final, vem de sanidade. Talvez até nem tenham notado ao fazer a programação. Mas você reprogramação é retornar à ser são. As pessoas, sanidade não significa que as pessoas vão poder fazer tudo. Sanidade é poder viver adequadamente. É um tipo de vida melhor, né? Sem medo do futuro, tudo isso que nós estamos para realizar. A orientação para a Terra é essa. E tem o cosmos. Eu estou falando. Eu disse que as pessoas aqui, muitos foram desviados e iam para vidas superiores, muito superiores, alguns menos do que superiores, e vieram parar nesse período para serem utilizadas para várias coisas. Governos vieram com a cabeça imensa para desenvolver sistemas, mecanismos diversos, e elas foram desviadas, elas iam para vidas melhores. Eu não posso afirmar se todos, mas alguns talvez já venham direto. Mas as pessoas vieram de outra vida. Eu, por exemplo, ia para um lugar muito superior, mas tão superior, que me arrepia eu estar vivendo aqui. Só não me arrepio porque eu tenho minha mãe, que é a pessoa que eu mais amei no mundo, a minha melhor amiga, o meu maior amor. E tenho minha família e amei e amo, convivi com pessoas, então tive muitas experiências. Assim, baseado em ensinar a viver, são técnicas, né? Então, é mais ou menos, não é muito fácil a utilização, mas eu sei. E muitas coisas eu não vivi, a maioria das pessoas não viveram e queriam ter vivido. Então, existe a experiência para depois. Você não conseguiu casar, foi homossexual, vamos dizer, aí não quis casar, ter filhos, aí fica com isso na mente, na próxima vida o desejo dele será realizado, ele vai casar, ter filhos, vai ser feliz. Ou ocorre o inverso, alguns nasceram com um casal e gostariam de ter outras relações e acabam nascendo, não casando, não tendo filhos ou tendo as duas experiências. Não quero afirmar do que é certo ou errado, porque não se trata de Isaías, não se trata de religião, se trata de observação científica e nós temos que evoluir para entender, não ficar só na religiosidade para entender o que significa passar de uma vida para outra, porque é tudo técnico e científico.
Então eu quero agradecer pela audiência de quem assistiu o vídeo. Eu estou gravando ainda, vou passar para o YouTube. Um beijo, um abraço para todos e até o próximo vídeo.